Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar figuras geométricas espaciais que se dividem em dois tipos, que são os não poliedros e os poliedros. Formas espaciais. Você sabe como surgiram televisores e outros aparelhos que reproduzem filmes em 3D? Tudo começou com o estereoscópio, um instrumento utilizado em exames que combinava alguns prismas e espelhos, permitindo ver imagens em 3D com base em imagens em 2D, ou seja, de duas imagens em 2D sobrepostas obtém-se a ilusão de uma única imagem em relevo. Depois surgiu o anágrafo, que utilizava a técnica do estereoscópio e necessitava do uso de óculos com lentes, uma vermelha e outra azul. Na década de 1950, filmes em 2D tornaram-se comuns. Somente nos anos 2000, o 3D digital mudou a forma de fazer filmes e incentivou novas produções. Você sabe quais são as dimensões de um filme em 3D? Se ainda não sabe, vai conhecer neste capítulo. Com o objetivo de estudar as formas presentes na natureza, ou aquelas formas criadas pelo homem, os matemáticos idealizaram determinados corpos chamados sólidos geométricos. As figuras geométricas que não apresentam todos os pontos em um mesmo plano recebem o nome de sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. Elas têm 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Nós vimos no capítulo anterior que figuras geométricas planas apresentam todos os seus pontos em um mesmo plano e só possuem 2 dimensões, que é comprimento e largura, por exemplo, enquanto que as figuras espaciais apresentam 3 dimensões. Essa é a diferença do 2D para o 3D. 2D, 2 dimensões, 3D, 3 dimensões, comprimento, altura e largura. Alguns exemplos de figuras geométricas espaciais são a pirâmide, o paralelepípedo, o cubo, a esfera, o cilindro e o cone. Como falei, são classificados em 2 grupos, os não poliedros e os poliedros. Os não poliedros são aqueles sólidos que rolam com mais facilidade se empurrados em uma superfície lisa, pois têm superfícies arredondadas, como é o caso da esfera, do cilindro e do cone, enquanto que os poliedros, sólidos que não rolam com facilidade se empurrados, pois não têm superfícies arredondadas, e sim faces planas, como a pirâmide, o paralelepípedo e o cubo. O cilindro, ele apresenta 2 bases circulares, base inferior e a superior, e uma superfície lateral. O cone apresenta um vértice, uma base e uma superfície lateral, e a esfera apresenta apenas uma única superfície e que não é plana. Os poliedros. O poliedro, pessoal, vem do grego poli, quer dizer vários, e edro quer dizer faces, né? Poliedro, várias faces. Por exemplo, e é com base na quantidade de faces que nós damos nome aos poliedros. Por exemplo, 4 faces é um tetraedro, 8 faces octaedro, 12 faces dodecaedro, 20 faces icosaedro. Nós vamos estudar agora alguns tipos de poliedros muito importantes, que são as pirâmides e os prismas. As pirâmides são poliedros formados por uma base. Essa base é um polígono qualquer. Apresenta também faces laterais, que são triângulos, e um vértice, que é esse aqui, que é o topo da pirâmide. Então, as pirâmides são formadas por um polígono qualquer na base e triângulos nas faces laterais. Então, temos o vértice, temos as arestas e temos aqui uma base e faces laterais, que são triângulos. Nas pirâmides ou em qualquer poliedro, é importante que saibamos determinar quantos vértices tem, quantas arestas e o número total de faces. No caso da pirâmide, nós somamos a face lateral, a face da base, que é uma, mais o total de faces laterais.
E a pirâmide também recebe nomes específicos conforme o polígono da base. Se o polígono da base for um triângulo, então pirâmide triangular. Se for um quadrado ou um retângulo, pirâmide quadrangular. Se for um pentágono, pirâmide pentagonal. Se for um hexágono, pirâmide hexagonal. E assim por diante. Como contamos o número de faces? Primeiro, observamos, sempre começamos observando a base. Se a base é um triângulo tem 3 lados. E em cada lado está conectado uma face lateral. Então, 3 lados, nós vamos ter 3 faces laterais. Somando essas 3 faces laterais mais 1, que é a base, temos o total de 4 faces. Numa pirâmide quadrangular, a base é um quadrado. Nós sabemos que um quadrado ou um retângulo, o quadrado tem 4 lados. E cada lado desse está conectado a uma face lateral. Então, teremos 4 faces laterais, mais a face da base, total 5 faces. Então, sempre contamos quantas faces temos lateralmente e somamos com a face da base. Isso nos dá o total de faces. Olhando agora a quantidade de arestas, é o seguinte, eu percebo, por exemplo, na pirâmide triangular, o triângulo tem 3 arestas, e tem 3 vértices. Perceba que de cada vértice sai mais uma aresta. Então, perceba, na pirâmide triangular, temos 3 arestas na base e 3 arestas lateralmente. 3 mais 3, 6. Na quadrangular, temos 4 arestas na base, 4 arestas nas laterais, total 8. Na hexagonal, por exemplo, temos 6 arestas na base e 6 arestas lateralmente. 6 mais 6, 12. E o número de vértices é só contar quantos vértices tem na base e somar com o vértice da pirâmide, que é o vértice que fica lá em cima, lá no topo. Então, perceba, o triângulo tem 3 vértices, mais esse vértice aqui, total 4. Na pirâmide quadrangular, o quadrado tem 4 vértices, somando com o vértice lá de cima, total 5 vértices. No pentágono, por exemplo, a base tem 5 vértices, somando com o vértice lá de cima, total 6 vértices. Temos agora os prismas. Enquanto que a pirâmide só tem uma base, o prisma tem 2 bases. Uma no topo e uma embaixo, certo? 2 bases. E as faces laterais, só que as faces laterais agora são retângulos, né? Enquanto que na pirâmide nós temos uma base e as faces laterais são triângulos. Aqui nós temos duas bases, uma em cima e uma embaixo, e as faces laterais são retângulos, certo? Também temos o mesmo trabalho em determinar quantas arestas tem, as faces totais e quantos vértices tem, certo? Sempre aresta, número de vértices e número de faces. Os prismas também recebem nomes específicos conforme o formato da base, certo? E todos os prismas sempre são formados nas suas bases por 2 polígonos do mesmo tamanho. Então, veja, se as bases forem 2 triângulos, sempre do mesmo tamanho, prisma triangular. Se for um quadrado, prisma quadrangular. Pentágono, prisma pentagonal. Hexágono, prisma hexagonal. Como contar quantas faces, quantas arestas e quantos vértices? Quantas faces no total, sempre somam as laterais, quantas temos nas laterais, mais as 2 faces representando as bases. Por exemplo, no prisma triangular, vamos ter 3 faces laterais. Soma com as 2 da base, total vai dar 5. O prisma quadrangular serão 4 faces laterais, mais a base de cima e a base de baixo, totalizando 6 faces. No prisma pentagonal serão 5 faces laterais, mais as 2 outras bases, então 7 no total. Prisma hexagonal serão 6 laterais, somada com as 2 bases, que dá 8. Quantas arestas? Se é triangular, então são 3 aqui, 3 na base de baixo, 3 laterais e 3 aqui em cima. 3 mais 3 mais 3, 6. No quadrangular,
4 arestas aqui na base, 4 arestas laterais e 4 arestas aqui em cima, 12 no total. E os vértices abaixo é você observar, tem 3 aqui nessa base, na triangular, tem 3 nessa base, 3 nessa outra base, total 6. Então, assim, apenas observando e relacionando alguns detalhes, nós conseguimos encontrar o número de faces, número de arestas e o número de vértices. E perceba que todos os três dependem de como se apresenta a base desse prisma. Ó, temos aqui anotado e registrado para cada prisma daquele tomado como exemplo, o número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Né? Além das pirâmides e dos prismas, vale ressaltar mais um poliedro aqui bem específico, que é o bloco retangular. Também chamado de paralelepípedo, é um prisma de faces retangulares. Olha só. Todas as faces aqui que compõem esse prisma são retângulos. Existem vários objetos que lembram um paralelepípedo, como por exemplo caixas, tijolos e livros. O paralelepípedo igual ao prisma quadrangular tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Entretanto, todas as faces aqui são retângulos. O cubo é um bloco retangular também, mas um bloco retangular bastante específico. Mas igual ao bloco retangular, ele também tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Mas a característica do cubo é que todas as faces são quadrados, enquanto que no paralelepípedo todas as faces são retângulos. Para cada uma das pirâmides, identifique o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. E o nome do poliedro. Vamos lá, base retangular. Se a base é retangular, então vai ser uma pirâmide quadrangular. O número de vértices é só observar. A base é um retângulo, então o retângulo nós sabemos que tem 4 vértices. 4 vértices, mais esse vértice daqui de cima, que é o vértice do topo da pirâmide, total 5 vértices. Observando as arestas, nós temos, já que aqui embaixo é um retângulo, nós vamos ter 4 arestas aqui na base. E mais, de cada vértice sai uma aresta. Então, temos 4 vértices aqui, então vão sair 4 arestas. Então, 4 arestas laterais, mas as 4 arestas da base totalizam 8 arestas. 8 arestas. E as faces nós temos que cada aresta tem da base tem uma face lateral. Então, ó, temos 1, 2, 3, 4 arestas na base. Então, vamos ter 4 faces laterais. 4 faces laterais, mais a face da base totalizam aqui 5 faces. Com base triangular, então vamos ter um poliedro triangular. Pirâmide triangular, o próprio nome já diz, triangular, 3. São 3 faces laterais. 3 faces laterais mais a face da base vão totalizar 4 faces. Triangular também me diz 3 arestas aqui na lateral. 3 arestas laterais mais as 3 arestas da base, 3 mais 3 vai me dar 6 arestas. E nós temos aqui, ó, 3 vértices na base, mais o vértice daqui de cima, total 4 vértices. As figuras seguintes se assemelham a alguns sólidos. Identifique-as usando as letras correspondentes. A para pirâmide, B para cubo, C para cilindro, D para paralelepípedo, E para cone, F para esfera. Então, temos que a primeira aqui é uma esfera. Essa aqui amarelinha lembra uma pirâmide. Essa aqui lembra um cone, no caso a letra E. Essa aqui lembra um cubo, letra B. Esse aqui lembra um cilindro, letra C. E esse aqui lembra um paralelepípedo. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem
e até a próxima aula.